Amém? O apóstolo Paulo, no versículo 19, quando nós lemos, ele está travando uma batalha tremenda com a igreja em Corinto. A igreja em Corinto, ela está agora se desviando para outras coisas. E olha, Paulo teve muito trabalho com aquela igreja, irmãos. De todas as igrejas que Paulo implantou, eu acredito que a igreja em Corinto é a igreja que mais deu trabalho. Por ser uma cidade, uma metrópole da época, talvez, e por muitas pessoas terem vários pensamentos diferentes. Os irmãos em Corinto, eles estavam agora pregando alguns no meio do povo e ensinando que talvez não era bem assim, que talvez Jesus foi um homem, um profeta bom, que foi um homem de Deus, enviado por Deus, que fez sinais e maravilhas, mas que essa história de vida após morte não era bem assim. Não aconteceria, não haveria ressurreição para os mortos. E Paulo agora, ele argumenta com os irmãos em Corinto. Ele diz que se não há ressurreição, para que estamos aqui reunidos? Não é? A Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. Amém? Ele foi o primeiro. Ah, mas pastor Lázaro também ressuscitou, mas depois morreu de novo e dorme. Amém? Ah, mas pastor, tem outras pessoas que morreram e ressuscitaram. Sim, ressuscitaram através da vida dos apóstolos, através da vida de vários irmãos até o dia de hoje, mas também passaram pela prova da morte de novo. Mas Jesus passou apenas uma vez, ressurgiu dos mortos e vive e viverá para sempre. Paulo está agora afirmando que a fé cristã está baseada a respeito da ressurreição e apresenta uma nova vida para os cristãos em Corinto. Mas o embate fica tremendo. Eles já estão com a cabeça doutrinada em outras coisas, e dizendo que não é bem assim. E no versículo 19, Paulo, ele faz um desabafo. Um desabafo de uma pessoa que compreendeu o Evangelho. Uma pessoa que aceitou o Evangelho de uma maneira difícil. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus morreu, e ali em Betânia, ele se despediu dos discípulos, e ele deu uma missão para os discípulos, que os irmãos conhecem muito bem, né? Olha, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E sereis minha testemunha por todo mundo, os confins da terra, Judéia, Samaria e os confins da terra. Os irmãos saíram dali, se reuniram no cenáculo de novo, e oraram, o Espírito Santo desceu, e começa a igreja naquele momento. Com 3.000 almas, depois foi acrescentando dia a dia as almas. E Paulo perseguia a igreja. E teve um dia que Estevão, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, começou a pregar no meio dos irmãos ali em Jerusalém. E diz a Bíblia que quanto mais Estevão pregava, era impossível daquelas pessoas ouvirem o que ele estava pregando, conseguirem ouvir. Diz que eles rilhavam os dentes, diz a Bíblia. Eles não queriam mais ouvir a verdade. E mataram Estevão a pedradas. Estevão foi o primeiro mártir, desde a descida do Espírito Santo, que os irmãos sabem. Não durou muito a vida dele de pregador, não é? Foi o primeiro mártir. E Paulo estava ali no meio daqueles homens. Diz a Bíblia que Paulo segurou as vestimentas para que as pessoas que estavam ali apedrejassem a Estevão. Ele segurou. Eles tinham dar tanta pedrada com tanta força que eles tiraram a parte de cima da vestimenta, entregaram para Paulo, Saulo no caso, e arremessar as pedras de Saulo, aquele que ajudou segurando as vestimentas para aqueles homens matassem. Paulo aprendeu e compreendeu, aceitou o Senhor no caminho de Damasco, começou uma trajetória de sucesso na presença de Deus e de muito trabalho. E nesse versículo 19, eu enxergo que Paulo faz um desabafo dizendo: olha, se nós esperamos em Deus somente nessa vida, realmente nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É forte, não é? Não é forte, mas é a verdade. Sabe, irmãos, nós estamos no ano de 2014 já.
esse mês fez 12 anos de congregação aqui nesse bairro. Amém? 12 anos, foi em 2002. E toda vez que eu chego aqui, eu sinto e consigo enxergar que as promessas de Deus, elas se cumprem realmente. Há 12 anos, meus irmãos, Deus tinha dito que assim seria. Aleluia! Meu Deus! E há 12 anos Deus tem cumprido aquilo que Ele tem falado. Amém? Aqui. Então quando eu chego aqui, eu vejo que o milagre de Deus é real. E se o milagre de Deus é real, nós não podemos esperar em Deus somente nessa vida. Então nós temos que tomar uma direção ou voltar para a nossa direção. Sabe, os irmãos conhecem muito bem o nosso versículo, né? Toda igreja tem um versículo, acredito eu, e tem que ser assim, tem que ter, né? Acredito eu que tenha, toda denominação tem que ter um versículo base para o seu nome, para a sua fundação. Qual é o nosso? Deus o quê? Deve ser em extremo e tremendo aonde? Na Assembleia dos Santos e totalmente reverenciado por aqueles que o servem. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus, Ele deve ser extremo e tremendo. Deus, somente Deus, mais ninguém. Nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum político, ninguém. Deus, somente Deus, deve ser em extremo e tremendo na Assembleia dos Santos. E o quê? Aquilo que o pastor Paulo falou no começo. E totalmente reverenciado por aqueles que o servem. Quando nós conseguimos transportar esse versículo para dentro da igreja, nós vemos que Deus continua operando e trazendo as suas bênçãos. Mas é preciso olhar, meus irmãos, e firmar os nossos passos para o pensamento. Para que esperamos em Deus, ou aonde e até quando esperamos em Deus? Sabe, há muitas igrejas que estão se enchendo dia após dia. O IBGE diz que o ano de crescimento dos evangélicos no Brasil é 22, alguma coisa por cento por ano. Que os evangélicos vêm crescendo no Brasil. Mas esse crescimento, será que é real? Esse crescimento, que tipo de crescimento está tendo? Essas pessoas estão vindo para a igreja para quê? As pessoas muitas vezes estão vindo para a igreja porque elas estão iludidas que elas vindo para a igreja, Deus automaticamente vai dar alguma coisa para elas. Não é assim? Nós estamos vendo na televisão, meus amigos. Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja porque dizem, não, eu vou para a igreja porque agora Deus vai me dar um carro. Deus dá. Acontece. Sabe, eu vou porque eu não tenho nada e agora quando eu vou para a igreja, Deus vai me dar tudo. Então essa pessoa, ela vai receber. Amém? Amém. Mas ela está esperando Deus somente nesta vida. Sabe, Deus, e a Bíblia diz, o mesmo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. Sabe o que isso quer dizer? Paulo está dizendo, olha meu irmão, minha irmã, meu camarada, você nem imagina o que está esperando para nós. E sabe quem falou? Falou aquele homem que foi arrebatado, levado até o terceiro céu e viu a glória de Deus. Aleluia! Amém! Ele viu, ele conseguiu ver em partes, ele disse, olha, em parte eu vejo e em parte profetizamos, mas virá o dia que aquilo que está em partes nos será revelado. Glória a Deus! E é isso que a igreja espera, a revelação da glória de Deus por completo em nossas vidas. Glórias ao Senhor! Sabe, meus irmãos, para que nós estamos aqui nessa terra? Para quê? Para fazer mais um número? Não. Nós aceitamos o título de embaixadores de Cristo. Todo mundo aceita e fica faceiro do título. Não, eu sou embaixador de Cristo. E realmente você e eu, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Mas o representante, ele tem que representar e fazer aquilo que aquele que ele está sendo representado falou que ele fizesse. E qual foi o mandamento? Voltando em Betânia, quando Jesus subiu aos céus, qual foi a ordem dada à igreja? Paulo morreu, meus irmãos.
Ele fez o trabalho dele. Simão Pedro também. Já foi. Agora é minha vez, é tua vez. Amém? Amém. Quando eu olho agora aqui, eu vejo meus irmãos. Eu vejo ministros da palavra de Deus que não sabem ainda que são ministros, mas Deus já está encaminhando a sua vida. Pessoas que terão ministério maiores do que o meu, que o pastor Paulo, que o pastor Evangelho estão sentados aqui nesse lugar. Glória a Deus. Eu vejo cantores, levitas, pessoas que vão ministrar, pessoas que vão apenas, presta atenção, tocar os instrumentos como Davi, demônios sairão correndo pelo lado. Glória a Deus. Mas é preciso acreditar, meus irmãos, e ter olhos fitos naquilo que Deus quer. Em nome de Jesus. Sabe, Jesus ele deixou seus representantes aqui nessa terra. E nós somos os seus representantes. Ele disse para os discípulos: olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse foi o mandamento. Glória a Deus. Deixar. Paulo disse: se esperamos em Deus, somente nessa vida, realmente nós somos os mais miseráveis É verdade, de todos Deus. os homens. É A verdade. pessoa que espera em Deus, somente nessa vida, ela está apenas querendo coisas de Deus. Ela está apenas querendo usar a Deus nessa vida. E Deus tem muito mais para mim e para você, meus irmãos. Glória a Deus Deus. tem infinitas bênçãos, mais de 8.000 bênçãos escritas na Bíblia e mais outras bênçãos ainda guardadas. Sabe, Jesus disse que eu vim para desfazer. O Filho do Homem se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Amém? Amém. Será que nós temos desfeito as obras do diabo? Realmente? As igrejas, elas não foram fundadas para comprar emissoras de televisão. Não foi esse o primeiro propósito, não é? Acredito que está sobrando para muitas, então eles estão comprando, estão fazendo, né? Nem emissoras de rádio, mas que isso alcance várias e várias pessoas que não poderiam estar dentro da igreja. Não estou criticando isso, mas não foi esse o primeiro propósito. O propósito foi alcançar pessoas. O propósito foi resgatar pessoas das mãos do diabo. Sabe, meus irmãos, há 12 anos atrás, quando nós começamos ali, veio o pessoal lá, os irmãos da igreja, me encostarem, eu e minha família aqui. E aquele culto primeiro foi muito bonito, veio todo mundo da igreja, o ônibus encheu a igreja e tal. E os irmãos celebraram, louvaram, ouve a palavra, ouve a posse. E acabou o culto, eu fui para a frente. Os irmãos foram entrando, se despedindo, e a ficha começou a cair, porque ali a gente começava a ficar sozinho, né? Não tinha mais os pastores, não tinha mais os irmãos, não tinha mais... Estava sozinho, estava começando ali todo. E muitos irmãos vinham e falavam: olha, Deus te abençoe, mas é muito longe. A palavra que falaram na porta da igreja. Mas é muito longe da tua casa. Amém, tchau. E outro vinha a mesma coisa, é muito longe. Mas eu me firmei numa palavra, meus irmãos, que Deus tinha falado que seria aqui, que Deus nos abençoaria. Como digo, cada vez que eu venho, eu vejo a bênção de Deus. Ouça. Fiquei só 2 anos aqui. Mas cada vez que eu retorno, eu vejo Deus, realmente Deus, na vida daqueles que acreditam. Eu tenho mais para dizer para os irmãos. Naqueles dias Deus disse que nos daria esse bairro para que nós ganhássemos ele para Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Sabe, a oração era que Deus alcançasse, não aqueles que estavam em outras igrejas. Não estou dizendo você que já foi e está aqui hoje porque gostou. Você deve ficar mesmo, porque você sempre vem, os pastores são umas bênçãos, não é? Os irmãos também. Mas Deus tinha dado uma direção que nós alcançássemos aqueles que aparentemente ninguém queria, ninguém ia atrás, mas que nós fôssemos atrás. E tudo isso está em pé ainda, meus irmãos. Porque o profeta ele pode morrer, mas a profecia nunca morre. Porque a profecia vem de Deus. Glória a Amém? Deus. Se esperamos em Deus somente nessa vida, meus irmãos, nós somos mais miseráveis que todos. Para finalizar.
finalizar essa palavra, eu quero lembrá-los do Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo 26. A Bíblia registra uma passagem muito conhecida. Nos Evangelhos sinóticos, os 3 primeiros Evangelhos, ela é relatada. Ela fala sobre o endemoniado de Gadara, o gadareno mais conhecido. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos no seu trabalho, na sua caminhada, após curar e pregar um dia inteiro. Diz que ele entra no barco e diz para os discípulos: passemos para o outro lado. Amém? E imediatamente ao entrar no barco, Jesus demonstra a sua natureza humana. Estava cansado. E ele dorme, procura um lugar para dormir. E os discípulos, eles aceitaram de boa aquele desafio, porque eles estavam agora pela primeira vez. Eles estavam numa situação que eles estavam acostumados a vida inteira. Amém? Porque eles eram pescadores. Eles estavam dentro de um barco. Eles estavam num mar que eles pescavam e conheciam. Então eles aceitaram prontamente. Jesus disse: passemos para o outro lado. Entrou no barco, procurou um lugar e dormiu, porque estava cansado. Pegar o dia inteiro, expulsar demônios e enfermidades, todo dia, todo dia. Jesus procurou um lugar para dormir, para descansar, porque ele sabia, veja bem, ele sabia a batalha que encontrava do outro lado. O que encontrava do outro lado? Uma legião. Se nós formos por Roma, uma legião tem 7.000 homens, mais ou menos, 6.000, 7.000 homens, que foram assim. Só 7.000 demônios. Diz a palavra de Deus que na metade do caminho, quando o barco já estava tomando o seu rumo, veio uma tempestade, um vento forte, impetuoso, havia uma coisa de louco, e o barco foi entrando água, e os discípulos foram ali trabalhando da maneira que eles sabiam trabalhar, e eles não avisaram Jesus, porque eles estavam se sentindo autossuficientes, não é? Eles achavam que eles estavam em um lugar de conforto, eles estavam em um lugar, como eu já falei, que eles costumavam a trabalhar. Eles conheciam aquele lugar, mas eles nunca tinham passado por uma situação daquela, parecida com aquela tempestade. E a Bíblia diz que chegou um momento que Pedro, Tiago e João, que por coincidência eram sócios antes na pesca, eles acordaram Jesus dizendo: mestre, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Ou seja, mestre, nós tentamos de tudo, fugiu das nossas mãos, mas nunca esteve nas mãos deles, não é? A tua situação nunca, você pensa que a situação fugiu do meu controle. Está enganado, nunca esteve sob o teu controle. Sabia disso? Nunca esteve sob o teu controle. Glória a Deus. A tua vida sempre está sob o controle das mãos de Deus. Amém. Glória a Deus. E que seja assim, né? Estará nas melhores mãos que nós possamos estar. Glória a Deus. E eles acordaram, e Jesus disse: olha, homens de pouca fé. Levantou-se, deu as mãos, repreendeu o vento, repreendeu o mar. E diz a palavra de Deus que tudo cessou. E logo o barco chegou em terra. Glória Na a praia. Deus. Chegando na terra, diz a Bíblia que ali, naquele homem, naquela região, tinha uma história. Um homem, um folclore já daquele lugar, conhecido como o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que aquele homem já não se vestia há muito tempo. Ele estava atormentadíssimo de demônios, uma legião. Diz a Bíblia que em Marcos diz que os seus parentes tentaram amarrá-los ali em correntes, em grilhões. E diz ali que quando eles faziam isso, aquele homem fazia assim, e aquilo se desfazia em nada. E ele saía, e todos desistiram daquele homem. E aquele homem começou a morar aonde? Nos sepulcros. Ele se alimentava dos cadáveres que ali era colocado. E diz a Bíblia que quando o barco de Jesus chega até a praia, aquele homem que atormentava todo mundo, aquele homem que ele era a vergonha da cidade e a vergonha principalmente da sua família.
Os demônios levam ele até Jesus, se prostram e diz: Senhor, por que vieste me atormentar antes do tempo? E diz a Bíblia que Jesus pergunta para eles ali: olha, qual é o nome de vocês? Para ficar claro para os discípulos, né? E toda essa conversa na praia, Jesus nem entra ali naquele lugar, naquela ilha, em Gadara. E eles dizem: olha, nós somos muitos, nós somos uma legião. E Jesus expulsa aqueles demônios daquele homem. E diz a Bíblia que os demônios pedem: olha, deixe que nós entremos nesses porcos. Os irmãos conhecem a história, né? E aqueles demônios saem imediatamente daquele homem, entram naquela manada de porcos, aqueles porcos ficam loucos ali, aquela multidão de porcos tudo louco, e vão e se precipitam no mar, no precipício. Se imaginem como estava a mente daquele homem, a situação que aquele homem se encontrava. Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz que os porqueiros que ali estavam correram até a cidade e contaram para todo mundo que olha, aconteceu que chegou um barco, uma canoa do outro lado. Tem um homem assim, 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 com 12 no barco. Esse homem, com esses 12, esse homem falou assim, expulsou os demônios daquele, lembra do gadareno? E ele está lá, vamos lá, diz a Bíblia que toda a cidade vai até a praia agora. E diz a palavra de Deus que quando eles chegam até a praia, eles encontram aquele homem com só um momento de ir e voltar. Diz que aquele homem estava aos pés de Jesus, vestido. Amém? Amém. São vestido, escutando as palavras de Jesus. Glória a Deus. Aquela cidade ficou totalmente pavorosa e falou: olha, não entre na nossa cidade, falou para Jesus. Nós estamos com medo, não entre na nossa cidade, vai embora. E diz a palavra de Deus, quando Jesus retorna ali, né, volta para o barco para ir embora, porque ele já fez o que ele foi fazer. Amém? Aquele homem vai até Jesus e roga. Diz a Bíblia que aquele homem implora: Senhor, deixa eu ir com você. Ou seja, Senhor, nesse lugar não há nada mais que me dê prazer, porque eu sou vergonha da minha família, da cidade, eu fiz muitas coisas erradas e eu quero ir com vocês. Será que não tinha um lugar naquele barco com aquele gadareno que passou por esse milagre? Tinha sim. Mas Jesus veio desfazer as obras do diabo, amém? Jesus veio plantar a semente do reino de Deus. E a semente estava plantada naquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus sabia, meus irmãos, que se nós, como Paulo falou, esperamos em Deus somente nessa vida, e Jesus estava plantando aquela semente para a vida eterna. A palavra de Deus é para a vida eterna. E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele: não, fique, volte e conte para os teus tudo o que Deus tem feito por você. Louvado seja Deus. Será que a gente pode imaginar? Será que você consegue imaginar? Toda vez que eu lembro, eu agora começo a imaginar aquele homem voltando daquela praia naquele mesmo instante. São vestido, quantos anos se passou isso? Entrando no portão de casa, quem sabe o seu pai, ainda bem velho, já envergonhado de tudo que se passou na sua família, quem sabe indagando muitas vezes a sua mãe, por que na sua família que aconteceu aquilo? Porque a sua família foi escolhida para ser a vergonha daquela cidade. E não sabia o que tinha acontecido. Aquele homem chega, entra, e eles todos ficam extasiados, porque ele está de volta ao seu estado normal. E ele diz: olha, eu conheci um homem chamado Jesus de Nazaré. Sabe, eu li uma vez que o historiador Flávio José, que foi um historiador que viveu no tempo de Jesus, nesse mesmo tempo, ele disse que aquele homem ficou em Gadara, ele pregou a palavra e fundou a primeira igreja naquele lugar. Amém? Ele foi pastor daquele lugar, ele fundou a primeira igreja, e muitas almas foram conquistadas e alcançadas através do seu testemunho. O que o pastor quer dizer com isso? Quero dizer, meus irmãos, que é preciso fazer aquilo que Deus nos mandou que nós façamos. É preciso nós acordarmos e sabermos que Deus, Ele tem bênçãos materiais para nós. Mas primeiro o reino dos céus. A palavra de Deus, ela não vai mudar.
A palavra de Deus ela não vai se transferir, não. Primeiro nós vamos fazer isso, depois Deus vai fazer isso. Não. Primeiro o reino dos céus e a sua o quê? Justiça. E as demais coisas que serão acrescentadas. Glória a Deus. Se esperamos em Deus somente nessa vida, infelizmente, se você espera em Deus somente nessa vida, se você tem esperado em Deus somente nessa vida, você, eu, quem for, nós somos mais infelizes de todos os homens. Deus tem muitas coisas para nós, meus irmãos. Deus tem uma obra. É necessário que nós assim façamos. Sabe, Jesus falou bem assim: as portas do inferno não o quê? Prevalecerão Contra quem? Amém? Amém. Uma coisa que eu aprendi hoje, queria passar para a igreja. Porta é uso para guerra, de ataque, de arma ou de defesa. Quem que na guerra falou assim: vamos para a guerra todos, peguem as portas e vamos? Não, né? Porta é para se esconder, não é? É para fechar. E muitas vezes nós achamos que o inferno está guerreando contra nós. Mas Jesus, nesse versículo, ele diz ao contrário. Ele diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória a Deus. Não ficará em pé. Então Jesus está dizendo que é a igreja que contra-ataca o inferno. Não é? A igreja que vai e saqueia o inferno. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, não é? Não é nós que estamos se escondendo, não. Não é nós que estamos se encolhendo. Não, até porque dentro de nós está o tesouro escondido em vaso de barro, que é o penhor da justiça de Deus, que é o Espírito Santo. Amém. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Glória Ai, a Deus. quando vi esse versículo, quando vi essa explicação hoje, eu disse exatamente isso. É nós que temos que ir para frente, é nós que temos que ir para cima, não é? É os demônios que têm que se colher, os demônios que têm que se submeter, né? E nós temos que resgatar as pessoas, saquear o inferno e provar que nós esperamos em Deus, nessa vida também, mas primeiramente na vida no futuro, que é a vida, o reino de Deus, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém?